Olá, a gente representa o Colégio Unifeb, eu sou Isabela e ela é Nicole. A gente vai falar um pouco sobre vacinas em gerais, mais focada para do coronavírus. Bom, vou falar um pouquinho da primeira vacina. Em 14 de maio de 1796, o médico britânico Edward Jenner realizou um experimento que introduziria o termo vacina ao dicionário da humanidade. O médico injetou em um garoto de apenas 8 anos um líquido retirado de uma mulher que havia sido infectada pela varíola bovina. A decisão dele, que hoje em dia é considerada antiética, tinha uma justificativa. Ele havia observado que as mulheres ordenhadoras não contraíam a doença humana se antes já tivesse adquirido a versão bovina, que é uma versão mais branda, uma versão mais leve, que não causava bolhas de pus na pele. A palavra vacina vem da origem latina, vacinus, que o significado é derivado da vaca. Agora eu vou falar um pouco do coronavírus. A doença humana de coronavírus, no caso o Covid-19, começou inicialmente em Wuhan, na China, no final de 2019. Ela sendo documentada a quinta pandemia desde a gripe de 1918, que matou em cerca de 50 milhões de pessoas. O primeiro relato da doença foi no dia 8 de dezembro de 2019, no hospital de Wuhan, e o paciente era um frequentador de mercado atacadista de animais. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia de coronavírus. Em 2021, mais precisamente no dia 17 de janeiro, o Brasil começou com o processo de vacinação. Para ter noção, o primeiro país a iniciar a vacinação foi o Reino Unido, dia 8 de dezembro de 2020, ou seja, 40 dias antes do que o Brasil. A gente não pode esquecer que a vacina do coronavírus foi a mais rápida, produzida em 12 meses. A gente pode usar como comparação a vacina da dengue e da meningite. A da dengue foi produzida em 112 anos e a da meningite em 92. Em questão dos vacinados, o total de vacinados temos 80 milhões de pessoas, que corresponde a 37,64% da população. A primeira dose foi aplicada em 141 milhões de pessoas, que corresponde a 63,39%. A dose de reforço foi aplicada em 300 mil pessoas e as doses aplicadas desde o início são em torno de 222 milhões de doses. A gente trouxe 4 tipos de gráficos, 2 de setores, um de linha e um de área. Esse de setores, a gente traz o total de empresas. A Coronavac segue liderando em questão dos vacinados e as vacinas disponibilizadas para o público. A AstraZeneca em segundo lugar com 46% e a Pfizer com 7%. A gente traz esse gráfico de área, que ele mostra as vacinas aplicadas no Brasil. A Coronavac segue liderando, em segundo lugar a AstraZeneca e em terceiro lugar a Pfizer. Esse gráfico é um gráfico de linha, onde traz os totalmente vacinados e os vacinados pelo menos por uma parte da primeira dose. Esse gráfico mostra as datas e em questão das vacinas disponíveis. No dia 18 de agosto de 2021, a gente vê que tem em torno de 100 a 150 milhões de doses que já foram vacinados. Esse é um gráfico de setores, que vem os vacinados por sexo. A gente vê que as mulheres seguem liderando com 67% dos vacinados e os homens apenas com 33%. Aqui a gente traz uma comparação, porque o Reino Unido foi o primeiro país a começar com a vacinação e a gente comparou com o Brasil. O Reino Unido, sim, tem uma população menor que o Brasil, porém a gente pode ver que a população com pelo menos a primeira dose são 67% da população. Já no Brasil é apenas 35%. E em questão de totalmente vacinados, no Reino Unido já são 40% da população e aqui no Brasil apenas 12%. Bom, agora a gente vai calcular o total de vacinados em setembro de 2021. A gente vai pegar a população total do Brasil, 203 milhões e 300 mil pessoas, que equivale a 100%, e como a gente não sabe esse valor, aí vai fazer x, que equivale a 39,1%. Vamos fazer a multiplicação cruzada, vai ficar 100x igual a 8 bilhões, 340 milhões e 30 mil pessoas. Vai dividir esse valor por x, que vai ficar 83 milhões, 400 mil e 300 pessoas vacinadas. Bom, agora a gente vai fazer uma questão aplicando APG, progressão geométrica, e vamos lá. Supondo que uma pessoa com vírus ativo no corpo contamine 3 pessoas, quantas pessoas estarão contaminadas no 17º dia? Bom, vamos analisar os termos que a gente tem. A gente tem o A1, que é 1, porque foi apenas uma pessoa que estava contaminada no começo. A razão é 3, porque contamina 3 pessoas a cada dia. O A17, a gente quer descobrir quantas pessoas foram contaminadas no 17º dia. E o número de termos é 17. Vamos pegar a fórmula, que é a n igual a 1 vezes razão na n menos 1. Vamos substituir os valores, vai ficar A17 igual a 1 vezes 3 elevado a 17 menos 1.
vai ficar A17 igual a 3 na 16. Então, a gente pode constatar que no 17º dia, 43.046.721 pessoas foram contaminadas por apenas um indivíduo. A gente vê a importância da vacina porque se uma pessoa contaminou 43 milhões de pessoas no 17º dia, imagina em 3 meses ou em mais tempo. Continuando o exercício anterior, agora vamos calcular o total de pessoas contaminadas até o 17º dia. Vamos usar a fórmula da soma, que é Sn igual a 1 vezes Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Substituindo os valores, agora a gente vai ter o S17 igual a 1 vezes 3 na 17 menos 1 sobre 3 menos 1. Vai ficar S17 igual a 1 vezes 129.140.163 menos 1 sobre 2, que no caso vai ser 64.570.081 pessoas contaminadas em 17 dias por apenas um indivíduo. Bom, agora envolver um pouco a população mundial. Sabendo que a população mundial é de 7,8 bilhões de pessoas, quanto tempo demoraria para que toda ela fosse contaminada por esse único indivíduo? Vamos separar os valores, que é 1, porque começou com uma pessoa contaminada. A razão é 3, porque como a gente viu anteriormente, ela contaminava 3 pessoas. Sn igual a 7,8 bilhões, e N a gente quer descobrir o número de tempo, né? Vamos aplicar a fórmula da soma de novo, que é Sn igual a 1 vezes Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Vamos substituir os valores, 7,8 bilhões vezes 1 é igual a 1 vezes 3 na N menos 1 sobre 3 menos 1. Vamos pegar esse valor e multiplicar por 2, que vai ser 15,6 bilhões, que é igual a 3 na N menos 1. E 15,6 bilhões mais 1 igual a 3 na N. A gente precisa calcular o valor do N, então já passar pela forma do logaritmo, que a gente vai aplicar a base 10 aqui e a base 10 ali. A gente precisa passar o N para frente para aplicar a propriedade. E agora a gente é só achar o log desse número e o log de 3. O log de 15,6 bilhões é 10,19 e o log de 3 é 0,477. Bom, passa que esse valor dividindo por esse, no caso, N igual a 21,36 dias. No caso, a população vai demorar apenas 21 dias para ser totalmente contaminada por apenas uma pessoa. Os dados que a gente traz nessa pesquisa são de setembro de 2021, que foi quando a gente iniciou essas pesquisas. Muito obrigada pela atenção.